Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um Giro, edição única, aqui no canal do Pedrosa. E no vídeo de hoje vamos falar aí sobre os preparativos para o duelo diante do Corinthians deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, vamos trazer aí a situação envolvendo o BEP, que proibiu o Vasco da Gama de enfrentar o Flamengo no estádio de São Januário. E também vamos falar aí sobre a situação contratual de Dimitri Payet. Vem com a gente para mais um Giro edição única aqui no canal do Pedrosa. Não esqueça de deixar o seu like, os comentários, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos, enfim, no WhatsApp, Telegram, Facebook, em todas as redes sociais que vocês tiverem acesso. E no mais, é isso. Venham para mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa. Vem com a gente. E vamos começar o giro desta sexta-feira falando dos preparativos para o jogo contra o Corinthians neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. A chave já virou depois desse empate amargo contra o Melgar. E o Vasco treinou nesta manhã no CT do Palmeiras, realizou o trabalho com bola aí, comandado pelo técnico Fábio Carilli. Amanhã os atletas não devem treinar, estarão todos concentrados para as 6h30 a bola rolar na Neoquímica Arena para o confronto entre Corinthians e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco que inclusive busca quebrar tabus contra o Corinthians atuando fora de casa. O Vasco nunca derrotou o Corinthians na Neoquímica Arena e há 18 anos o Vasco não vence o Corinthians como visitante. A última vitória do Vasco foi em 2007 no estádio Pacaembu, quando o Vasco derrotou o Corinthians por 1-0 com gol de Allan Kardec. E esse gol sacramentou a vitória do Vasco, e esse jogo depois ficou conhecido como jogo que praticamente aí selou o rebaixamento do Corinthians no ano de 2007, e um ano também que o Vasco acabou terminando na 6ª colocação, uma posição aí muito superior à que o Vasco vem tendo nos últimos anos. E de lá para cá foram 13 partidas atuando como visitante contra o Corinthians, e o Corinthians saiu vitorioso em 10 oportunidades, e o Vasco acabou empatando com o Corinthians nas outras 3. Não houve vitória do Vasco nesse período. Esta partida também marcará o reencontro de Ramon Dias com o Vasco da Gama e de Carilli com o Corinthians. Ramon aí que saiu do Vasco de forma conturbada, com rujas com a torcida, após uma derrota aí por 4-0 contra o Criciúma em São Januário. Partida aí que culminou na saída de Ramon Dias, né, uma saída muito conturbada, em que Ramon alega que a direção do Vasco que o demitiu, enquanto o Vasco afirma que foi Ramon que pediu demissão no vestiário, e a situação foi parar na justiça, com Ramon Dias cobrando 30 milhões de multa rescisória do Vasco da Gama, e o Vasco cobrando esse dinheiro de volta do Fábio Carilli, afirmando que foi o técnico quem pediu demissão. Enfim, agora é uma briga gigantesca na justiça. A torcida do Vasco guarda muitas mágoas do treinador que no ano de 2023 ajudou o Vasco a escapar do rebaixamento. Já o técnico Fábio Carilli tem uma relação mais amistosa com a torcida do Corinthians, digamos assim. Fábio Carilli foi campeão como treinador do Corinthians em 2017, além de ter conquistado 3 títulos paulistas, e o Carilli também esteve na comissão técnica de Tite, no ano em que o Corinthians foi campeão brasileiro, no ano de 2011. Carilli é responsável por montar as defesas do Corinthians e acabou que ao longo da sua carreira ficou justamente conhecido como um técnico por montar sistemas defensivos sólidos, apesar de estarmos vendo aí algumas falhas no setor defensivo do Vasco. O setor defensivo não está tão na ponta dos cascos ainda, mas ainda o técnico Fábio Carilli ainda tem essa peste de ser um treinador que sabe montar sistemas defensivos. Para esta partida, a tendência é que o Vasco mantenha boa parte da espinha dorsal para enfrentar o Corinthians nessa partida aí em São Paulo, na Neoquímica Arena. No entanto, há sim a possibilidade do Vasco acabar poupando alguns jogadores, visto a partida intensa que o Vasco realizou na altitude de Peru, em Arequipa, contra o Melgar, pela Sul-Americana, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Então, há sim a possibilidade de alguns jogadores serem poupados, começarem no banco e depois acabarem entrando ao decorrer da partida, mediante aí a urgência do resultado e conforme o jogo for rolando, for acontecendo. Mas enfim, a espinha dorsal, boa parte dela deve ser mantida, mas existe sim a possibilidade de alguns jogadores serem poupados. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa.
É coisa linda, na Golcase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a Golcase, cara? Além disso tudo que eu falei, a Golcase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Dando continuidade ao giro desta sexta-feira, vamos falar agora sobre o local da partida entre Vasco e Flamengo. O BEP proibiu que essa partida fosse realizada no estádio de São Januário e o nosso Lucas Pedrosa falou no programa SBT Sports Rio sobre essa situação e criticou o BEP que não garante a segurança para esse clássico em São Januário. Confira as aspas do nosso jornalista Lucas Pedrosa. Aí, o BEP negou o pedido do Vasco para que o clássico contra o Flamengo fosse em São Januário. De acordo com a polícia, a decisão se deu com base nas análises estratégicas da unidade que apontam riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva em jogos dessa natureza. Lucas Pedrosa, você é um cara que sempre fala desse assunto aqui nesse programa, né? Sobre o Vasco e Flamengo dentro de São Januário. Talvez eu enrole um pouquinho a produção, mas eu vou pedir, enquanto eu faço o meu comentário, para eles abrirem a minha página no Twitter e colocarem um vídeo que eu coloquei lá, que é um vídeo onde eu faço uma pergunta ao BEP. E aí eu acho que seria legal a gente ilustrar para o nosso telespectador. E eu posso falar uma coisa? Sim. Todo BEP assiste ao SBT Sport Rio, Sim. tá? Então eu faço essa pergunta. Um beijo ao para BEP. todos eles que são muito competentes, que são caras com muita experiência em segurança de estádio, inclusive virou modelo para o grande Brasil, porque essa questão de ter uma polícia especializada em estádio, isso é uma coisa muito nossa e a gente foi, né, isso foi melhorando. Um beijo para eles. Se eles quiserem responder, a gente tem todo o nosso canal aqui, vocês sabem, os pinças, um beijo para vocês. Todo o nosso canal aberto aqui pra gente escutar vocês também. Cadê a pergunta do Lucas Pedrosa? Uma pergunta ao BEP. Esse perímetro fica em São Januário? Você sabe responder. Onde fica isso aí? Tijuca. Isso aí é pertinho do Maracanã, Nos né? arredores do Maracanã. Aqui é o Colégio Militar, olha. E isso foi no ano aqui de é o Colégio 2025. Militar. O Maracanã tá aqui. No Tá aqui início pra cima. dessa temporada, no clássico entre Flamengo e Fluminense, e foram essas cenas aí que a gente viu. E eu poderia colocar cenas como essa em todos os estádios do Brasil, porque confusão acontece em todos os estádios do Brasil. E quando você fala, Fernando, sobre a competência deles, eu acredito mesmo que unidade ou policial, ele não vai ali para fazer algum tipo de incapacidade, dele ser incompetente, nada disso. Mas quem está tomando essa decisão, com os argumentos que está tomando essa decisão, para mim, é muito questionável. Por quê? Se acontece isso no Maracanã, por que São Januário não pode ter a capacidade de segurança? Por que o BEP não pode fazer uma escolta dos torcedores do Flamengo, que seriam 1.000, 2.000, digamos assim, com 5%, até São Januário? Por que não pode fechar o perímetro de São Januário e só entra quem tem o ingresso? Por que não pode colocar a torcida do Flamengo saindo lá do Maracanã, fazendo a escolta até São Januário, como já foi feito em outras oportunidades? A minha pergunta ao BEP é essa. É só São Januário que tem confusão? O problema é só São Januário? São só as ruas de São Januário que são confusas? Ou como a gente vê nessa imagem aí, a nossa produção pode colocar, por favor. Esse perímetro aí, que eu saiba, não fica em São Januário. Então assim, qual é o problema desse jogo? O Vasco é o único clube que está sendo punido e é o único clube que inclusive pode perder a isonomia do campeonato, porque teoricamente todos os clubes, os 20 da Série A, eles têm direito a jogar 19 partidas dentro da sua casa. O Vasco quer jogar a partida contra o Flamengo e contra o Fluminense futuramente dentro de sua casa. Aí o Vasco vai ser obrigado a sair de sua casa para jogar, em vez de 19, 17 jogos dentro da sua casa
E aí por quê? Por que o Vasco não pode mandar o jogo dentro da sua casa? Por que o Vasco tem que ser o único time do Campeonato Brasileiro que vai jogar só 17 jogos no lugar que mandou? Ah, Pedrosa, porque o Vasco vendeu o mando de jogo. Sim, essa foi uma escolha do Vasco, não uma intransigência, não uma obrigação. E pior, não se sabe onde vai ser o jogo. Por quê? O Vasco da Gama não pode mandar em São Januário, porque eu não sei, por uma decisão do BEP que para mim é completamente incoerente. No Maracanã vai ter evento no dia 18 de uma igreja aqui do Rio de Janeiro, então não sei se o jogo vai estar disponível. E o Maracanã ainda tem a situação do Vasco ser mandante, mas ser visitante, porque não tem renda de bar, não tem renda de estacionamento, não tem renda de camarote, não tem renda de nada. E ainda tem a questão do Newton Santos, que vai ter um show do Thiaguinho, da tardezinha. Vai ter um show do Thiaguinho lá no Newton Santos. Maravilhoso! Ninguém gosta do show do meu Thiaguinho, não hein? Pode acontecer o jogo no Newton Santos. E pelo regulamento da CBF, você tem que mandar 35 dias antes para fazer a mudança de praça. Onde vai ser o Vasco-Flamengo, já que o Vasco não pode jogar na sua casa? A questão... Mas a pergunta que fica agora é: onde será a partida entre Vasco e Flamengo pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro? Maracanã? Newton Santos? Fora do Rio de Janeiro? Quais serão as possibilidades? O nosso Lucas Pedrosa falou sobre isso no programa Placar Aberto e trouxe aí o panorama sobre onde deve ser o jogo entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Já saíram algumas notícias aí sobre possíveis locais para essa partida, mas o nosso Lucas Pedrosa trouxe informações apuradas e atualizadas sobre essa situação. Confira. O Pedrosa, como é que vai ficar o Vasco e Flamengo afinal? Vai ser em São Januário? Vai ser no Maracanã? Tá confirmado que vai ser no Maracanã? Tem essa do Vasco polêmica toda aqui, aí, né? Cara. Tem torcedor do Vasco mandando áudio aqui revoltado. Eu acho que o torcedor do Vasco tem todo o direito de estar revoltado com os órgãos públicos, principalmente com o BEP, que não aceitou o jogo ser em São Januário. O que a gente já falou aqui diversas vezes, a gente vem falando desde a semana passada, é um absurdo um batalhão especializado em torcidas e estádios não conseguir garantir a presença de cerca de 1.500 pessoas, já que dentro do Rio de Janeiro a gente tem eventos com muito mais gente, com muito mais capacidade, e se o batalhão especializado de torcidas em estádio não consegue garantir a segurança de 1.500 pessoas, é porque o batalhão, com todo respeito, é incompetente ou simplesmente não quer. Então o Vasco se viu atado, de mãos atadas com essa situação. Primeiramente o Vasco pediu lá o ofício para jogar em São Januário com a presença da torcida do Flamengo. Isso era um pedido do Vasco com a presença da torcida do Flamengo, e o BEP foi lá e negou. A segunda opção, pelo que eu apurei, seria o Newton Santos. O Newton Santos, que o Vasco já tinha mandado jogos contra o Flamengo nesse ano e também contra o Fluminense. Mas o Newton Santos vai ter o show do Thiaguinho da tardezinha e por isso a partida não vai acontecer lá. O que sobrou para o Vasco? Mandar o jogo fora do estado? Não poderia, porque você precisa de 35 dias antecedentes para você pedir a mudança de praça do jogo. Que dia é o jogo mesmo? Dia 19. Para você pedir a mudança de praça de jogo, seja para vender o mando ou até mesmo para mudar esse mando por conta própria. Então o Vasco não teria como mandar o jogo fora do Rio de Janeiro. Quais seriam as duas outras opções? Volta Redonda? Sem a mínima condição. Volta Redonda, inclusive, até mesmo para a segurança dessas duas torcidas, seria pior. Lá é muito complicado você conseguir transferir o efetivo do BEP para lá. Para os jogadores do Vasco seria ruim também, e do Flamengo também, que é uma viagem pior, inclusive, do que até viajar de avião para São Paulo, para Minas. Viajar para Volta Redonda é mais trabalhoso, é pior para os atletas do que justamente para você viajar para outros estados. Então o Vasco da Gama, depois de conversar nos últimos 2 dias, nos últimos 3 dias, na figura do CEO Carlos Amodeu, junto ao presidente do Flamengo, BAP, entraram em acordo para quê, Pedrosa? Isso aí foi uma informação inicialmente dada pelo Vene Casagrande, mas sem detalhes, e esses detalhes eu fui apurar justamente por quê? Por que o Vasco aceitou jogar no Maracanã do nada? Essa era a grande questão da informação. Então eu conversei com uma pessoa da diretoria do Vasco da Gama que me explicou o seguinte: o aluguel do Maracanã ele vai cair pela metade praticamente para que o Vasco possa mandar esse jogo no Maracanã em acordo com o Flamengo. É importante frisar aqui que o Vasco nunca teve uma guerra contra o Flamengo nessa situação. A pedra no caminho do Vasco da Gama sempre foi contra o BEP e as autoridades por não garantirem a segurança. O Vasco realmente foi escanteado do Maracanã nos últimos anos e nesse ano tentou jogar no Maracanã, mas não teria a renda de bares, não teria a renda de estacionamento, não teria a renda de camarotes, e isso deixou o Vasco também, digamos assim, um pouco chateado com o Flamengo. Mas nessa conversa de Campeonato Brasileiro, o Flamengo, pelo que eu ouvi de informação, se mostrou muito flexível. Então, além dessa queda de aluguel
pela metade, o Vasco da Gama também está pleiteando uma participação, ou até tudo, na renda de bares, de camarote e de estacionamento. Não só o primeiro jogo vai ser 50-50, como também o segundo jogo do Campeonato Brasileiro, ou seja, primeiro e segundo turno, com o Flamengo sendo o mandante também, tendo 50-50, ou seja, o torcedor do Vasco vai poder comparecer ao Maracanã na metade do Maracanã, e o Vasco também abre um caminho aí para mandar alguns jogos no Maracanã ao longo dos próximos 3 anos, 4 anos, que São Januário vai entrar em reforma, e essa é uma situação que com a diretoria anterior não tinha conversa. O Vasco tinha que entrar na justiça para poder jogar no Maracanã, e nesse momento esse diálogo ele fica um pouco mais aberto. Outros motivos que eu poderia citar aqui que fizeram o Vasco escolher pelo Maracanã, além de toda essa flexibilização que o Flamengo fez nessas conversas. Em São Januário, mesmo que o BEP voltasse atrás, o Vasco tinha um certo receio de qualquer estalinho que acontecesse em São Januário mandassem fechar São Januário. A gente sabe, o Estado, infelizmente, muitas vezes foi preconceituoso com o Vasco da Gama. O Vasco ficou 3 meses com seu estádio fechado lá em São Januário, enquanto outras praças, enquanto outros estádios são completamente piores e não tem nada. A gente viu esse ano, por exemplo, a torcida do lá na Neoquímica Arena. Agora as torcidas estão banidas, mas a Neoquímica continua funcionando normalmente. Eles só não poderão levar as bandeiras e as faixas e a bateria. Então qualquer tipo de problema, mesmo que fosse mínimo em São Januário, seria um prato cheio para as autoridades para fecharem o estádio também. E obviamente o Vasco não pode ficar sem seu estádio. Isso tudo são coisas terciárias. São coisas que ainda colocam na equação para que o Vasco escolhesse o Maracanã. Então assim, na minha visão, o torcedor tem direito de ficar revoltado? Tem direito de ficar revoltado. Aliás, todo mundo que torce pelo bem do futebol carioca deveria ficar revoltado com a incompetência e com a incapacidade do BEP de não conseguir assegurar um jogo em São Januário. O Vasco está sendo ferido na questão da isonomia dentro do campeonato, de não jogar 2 jogos, porque vai ser contra o Fluminense também, em São Januário, na sua própria casa. O único clube do Campeonato Brasileiro que é punido só por ter casa, e infelizmente o Vasco foi obrigado a mandar pelo sistema o seu jogo no Maracanã. Menos mal que com a flexibilização do Flamengo, as coisas vão andar um pouquinho melhor nesse sentido. Tem uma informação aqui. Finalizando o giro desta sexta-feira, vamos trazer para você, torcedor, uma lembrança. Hoje é dia 4 de abril de 2025. Amanhã é dia 5 de abril e o contrato de Dimitri Payet vai estar a 1 mês do seu encerramento. E aí fica o questionamento. Vale renovar com o Payet? Vocês renovariam com o meia Dimitri Payet? O contrato do jogador aí vai se encerrar daqui a 1 mês e até agora ainda não houve sinalização, não houve movimentação quanto a isso. E a apuração de jornalistas, inclusive do nosso grande Lucas Pedrosa, já deu conta de que essa renovação tá difícil e a maior possibilidade hoje é de que o francês não renove com o Vasco da Gama e cumpra seu contrato aí até o fim do mês de maio, em que ele deve ainda atuar em algumas partidas pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa Sul-Americana. Será um jogador que vai ajudar, mas a tendência é que Dimitri Payet não renove com o Vasco da Gama. Mas deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês fariam no lugar do Pedrinho e da diretoria do Vasco da Gama. Vocês renovariam com o Dimitri Payet? Não renovariam? Lembrando que o Dimitri Payet ganha um salário bastante alto com a camisa do Vasco da Gama e, bom, tem toda a questão do custo-benefício, se vale ou não vale, mas esse juízo de valor vamos deixar aí para você, torcedor, fazer aqui nos comentários e avaliar se vale ou não a pena que o nosso francês, que até chegou a nos ajudar em muitos momentos aí com a camisa do Vasco da Gama, se vale a pena que ele renove com o nosso amado Vasco da Gama, o nosso clube. E o giro desta sexta-feira vai ficando por aqui. No mais, deixe seu like, o seu comentário. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Compartilhe o vídeo com todos os seus amigos no WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram. Compartilhe o vídeo, interaja com a gente que está ajudando muito o nosso trabalho. E também sigam o @canal do Pedrosa no Instagram, que por lá estamos atualizando diariamente aí o noticiário do Vasco da Gama, trazendo bastidores, informação, opinião, tudo com muita credibilidade e seriedade para você, torcedor. E no mais é isso, o giro desta sexta-feira vai ficando por aqui. Um forte abraço e saudações vascaínas.